Bom dia a todos. Meu nome é Maria Paulina Nunes Vasconcelos. Eu sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, e hoje eu vou apresentar o Clube do Artigo. O artigo de hoje, ele tem como tema os 100 artigos mais influentes na doença cardíaca congênita nos anos de 2000 a 2020, uma análise bibliométrica. Esse artigo, ele foi publicado no Jornal Internacional de Cardiologia de Doenças Cardíacas Congênitas. Ele foi aceito em maio desse ano. O artigo ele traz, então, vários aspectos sobre a doença cardíaca congênita de uma maneira geral. Ele traz também que ela é o tipo mais comum de malformações congênitas importantes e que afeta cerca de 1% dos nascidos vivos em todo o mundo. Das cerca de 30 mil a 40 mil crianças nascidas vivas na América do Norte a cada ano, um quarto requer intervenção no primeiro ano de vida. Atualmente, nos últimos anos, a gente vem se observado uma evolução em vários sentidos na cardiologia congênita, né? Principalmente com relação à cardiologia intervencionista, com relação a exames de imagem, à circulação extracorpórea, e isso tudo tem levado a uma melhora da sobrevida desses pacientes. Além disso, há também algumas mudanças demográficas. Hoje a gente já vê um número cada vez maior de adultos com cardiologia congênita. Outro conceito importante e que é abordado no artigo seria com relação à análise bibliométrica. É uma análise que permite uma avaliação qualitativa e quantitativa da literatura científica e permite a avaliação da produtividade em áreas específicas. O artigo ele tem como objetivo identificar os 100 artigos mais influentes em doenças cardíacas congênitas, publicado entre 2000 e 2020, e revelar suas características compartilhadas usando a análise bibliométrica. A metodologia do artigo, então, foi uma análise bibliométrica, como eu já falei, dos artigos clínicos originais mais citados em doenças cardíacas congênitas, publicado entre os anos de 2000 a 2020. O Scopus ele foi escolhido como base de dados de origem para a realização desse trabalho. Com relação às principais análises utilizadas, o artigo ele selecionou artigos relevantes que foram recuperados em janeiro desse ano, usando as seguintes palavras-chave: pediátrico e cardiologia ou cirurgia cardíaca, ou coração congênito ou cardíaco congênito, bem como outras cardiopatias de uma maneira geral, tetralogia de Fallot, defeito do septo atrial, dentre outras. E isso entre os anos de 2000 a 2020. Foram agrupados, então, um total de 92.321 artigos. Desses, os 2.000 artigos mais citados, eles foram compilados em um único conjunto de dados, incluindo o nome dos autores, o ano de publicação, o nome do periódico e o número de citações. Como critérios de inclusão, foram inclusos os artigos que apresentassem pesquisa clínica original sobre doenças cardíacas congênitas, e foram excluídos todos os artigos originais, pré-clínicos e artigos não originais sobre doenças cardíacas congênitas, incluindo artigos de revisão, meta-análise, diretrizes, declarações de consenso, atualizações de estatísticas, resumo de conferências, editoriais, cartas, relatórios de notícias e resenhas de livro, assim como artigos que não enfocavam especificamente a doença cardíaca congênita. No final, ele reuniu um conjunto de variáveis, de elementos importantes, como título, resumo, autores, número de autores, o país de origem da publicação daquele artigo, o número de afiliações institucionais, se teve ou não autoria colaborativa, a data da publicação do periódico, o total de citações do Scopus,
os tempos citados por ano, além do desenho do estudo, o tamanho da amostra, a população de estudo, a faixa etária, tópicos importantes e palavras-chave, né? Foram várias variáveis que foram escolhidas. O método de escolha, então, cada artigo ele foi selecionado de uma forma independente para a elegibilidade de inclusão por 2 pesquisadores. E as diferenças de opinião sobre a inclusão ou não de um artigo, eles foram resolvidos por consenso entre todos os autores do estudo. Outra coisa bem importante que o artigo trouxe, assim, bem diferente, que talvez a gente não esteja acostumado a ver, seriam os mapas de rede. E esse mapa de rede, ele tenta mostrar os diferentes parâmetros, utilizando nós de cores diferentes, vinculados ou conectados por linhas de conexão. E o que significa esse nó, né? A gente vai ver que o tamanho do nó, ele determina o número de documentos, enquanto a espessura das linhas que conectam esses nós, ela representa a força do link, ou seja, um valor numérico proporcional ao número de publicações que 2 pesquisadores foram coautores juntos ou ao número de publicações que relataram a mesma palavra-chave. Vai ficar mais claro quando eu falar isso mais para frente e mostrar esse mapa de rede. Além disso, o artigo ele teve um cuidado de selecionar alguns artigos entre os anos de 2018 e 2020, visto que esses seriam artigos mais recentes, então, consequentemente, o número de citações deles seria menor do que aqueles artigos mais antigos. Então, ele conseguiu reunir um total de 12.877 artigos, e desses, os 20 artigos clínicos originais mais citados, eles foram identificados e analisados. Os 10 artigos de revisões mais citados nesse período, eles foram listados e são apresentados separadamente. Com relação ao resultado desse artigo, ele dividiu em característica do artigo, característica dos autores e característica do estudo. Vou primeiro começar falando sobre as características do artigo. O número médio de citações por ano, ele variou entre 13,2 a 121,9, com um desvio padrão de 28,3 a 17,4 e uma mediana de 23,6. Para determinar se existia ou não uma correlação linear entre um número médio de citações por ano e um número total cumulativo de citações, ambos os parâmetros foram transformados logaritmicamente e um gráfico de dispersão foi gerado, que seria esse gráfico aqui. E esse gráfico, ele mostra justamente isso, ele tenta correlacionar o número total de citações em um número médio de citações. E o que ele mostra? Que aqui seria, essa linha seria o total de citações e as bolinhas seriam o total de citações média por ano. A gente vê que quanto maior o número de citações, maior eu também vou ter um número médio de citações por ano. Então, é uma correlação positiva. Quanto mais eu vou subindo, aqui no eixo X, eu também vou subindo no eixo Y, né? E isso também ele é confirmado através do coeficiente de correlação. Aqui onde tem esse R2 é igual a 4,474, se a gente for calcular o número de R, a gente faz a raiz quadrada desse valor e me daria um valor de 0,677. Naqueles trabalhos em que o valor é acima de 0,7, eu tenho uma forte correlação. Se for abaixo disso, eu teria uma correlação moderada, que é o caso desse gráfico. Ele mostra uma correlação moderadamente forte com um P menor que 0,01. Essa outra figura, ela também traz a mesma ideia dessa primeira figura. Ela mostra aqui o total de artigos que foram publicados a cada ano. Então, em 2000 foram 10 artigos, em 2001 foram 11 artigos, e acima dessas colunas, a gente tem essas linhas, que a linha em vermelho representa o total de citações e a linha em laranja apresenta as citações por artigo. E seria basicamente a mesma ideia.
Quanto mais artigos publicados no ano, mais o total de citações eu tenho e também maior é o número de citações por artigo, né? Eles são proporcionais. Quando eu aumento um, eu também aumento o outro. Aqui a gente observa que entre os anos de 2000 e 2002 foram 34 artigos, ou seja, quase um terço dos artigos de uma maneira total, e nos anos seguintes, 2013 e 2014, a gente já tem uma redução na quantidade de publicações de artigo, né? Em 2013, um artigo, 2014, 2 artigos. Essa terceira figura, ela mostra em porcentagem aqueles jornais que foram escolhidos para publicar os artigos. E o Circulation foi o principal dele, com 35% dentre todos os artigos. O jornal americano de cardiologia também foi o segundo deles, e o jornal de cirurgia torácica e cirurgia cardiovascular, o terceiro dele, com 8%. Com relação agora às características dos autores, houveram um total de 709 autores únicos que contribuíram para os 100 artigos mais citados. Desses, os 10 autores mais citados contribuíram com um total de 35 artigos, e o número de autores por artigo ele variou entre 2 a 28, com uma média de 9,2. O número médio de afiliações institucionais foi de 4,2. Essa primeira tabela, ela traz as características dos 100 artigos escolhidos. Então, com relação ao número de autores, a maioria deles tiveram entre 6 e 10 e acima de 10 autores. O número de instituição ficou compreendido entre uma instituição e 4 a 10 instituições na maioria dos artigos. Com relação à autoria colaborativa, a maioria não teve, né, essa autoria colaborativa, e o país que mais publicou foi os Estados Unidos. Essa figura é aquela figura que eu comentei, que seriam os mapas de rede, e eu vou tentar explicar. Aqui, os nós seriam esses círculos, que a gente vê aqui, onde eu estou traçando, que seria de reparo. E ele tenta separar por tópicos que ele achou mais interessante, o que foi mais visto dentre todos os artigos. Em vermelho a gente tem a tetralogia de Fallot, em lilás a cirurgia cardíaca, em amarelo o defeito do septo atrial, em azul Fontan, em verde o período neonatal. E ele tenta demonstrar o quê? As conexões entre eles. A palavra reparo, ela está com um círculo bem grande, ou seja, ela apareceu em diversos artigos. E essas linhas de conexões entre eles demonstram que tanto a palavra reparo quanto a palavra falou, eles foram vistos em vários artigos, os dois em comum, assim como a palavra falou e, por exemplo, aqui o defeito do septo atrial também foram vistos em alguns artigos. Quanto maior a espessura dessa linha, maior a força entre as duas palavras. Nessa segunda figura, também é a mesma ideia, só que aqui ele traz com relação aos autores. Então, se a gente pegar aqui, esse autor, ele teve vários trabalhos publicados, e a espessura de linha entre ele e esse segundo autor foi relativamente mais espessa do que com relação a outras linhas. Então, muito provavelmente, esses dois autores, eles publicaram uma quantidade maior de artigos juntos. Com relação às características do estudo, os artigos, então, eles tiveram como a maioria das populações estudadas, de uma maneira geral, as doenças cardíacas congênitas, com vários tipos de cardiopatias. A tetralogia de Fallot também foi vista 14 vezes entre os estudos, assim como o grupo de idade, a maioria deles foram bebês, crianças e adultos, e o design dos estudos, eles foram mais de corte retrospectivo e de corte prospectivo. Com relação ao tamanho da amostra, a grande maioria ficou aqui entre 1 a 49, uma amostra um pouco menor, mas alguns estudos também tiveram uma amostra maior, aqui entre 100 e 199 e 200 e 499.
Os tópicos mais abordados foram sobre a mortalidade, sobre a sobrevivência, sobre os desenvolvimentos neuropsicomotor e sobre os aspectos pré-operatórios e cirúrgicos também foram os temas mais abordados. Com relação agora aos 20 artigos escolhidos, que foram aqueles escolhidos entre os anos de 2018 e 2020, nesses artigos, eles foram mais publicados na revista de Cateterismo e Intervenção Cardiovascular. Os números de autores também teve uma quantidade alta de autores dos artigos, né? Isso é uma coisa que a gente vem observando nos últimos anos, que a tendência é que um artigo tenha vários autores. Então, mais de 10 foram em 12 artigos. O número de instituição também, o maior, ficou entre 4 a 10 instituições. Também a maioria não teve autoria colaborativa e o país que mais publicou continuou sendo os Estados Unidos. Com relação à população também, eles tiveram a maioria da população estudada com doenças cardíacas congênitas de uma maneira geral, além da população de Fontan, o defeito as alterações do ventrículo direito. Também com relação à faixa etária, a maioria uma faixa etária de crianças e adultos. O design de estudo aqui ficou mais entre um corte retrospectivo e um estudo randomizado controlado. Com relação o tamanho da amostra, a maioria com amostra grande, entre 200 e 500, e os tópicos mais abordados seriam sobre terapias medicamentosas e substituição da válvula pulmonar. Na discussão do artigo, ele divide entre aqueles 5 tópicos mais importantes que foi mostrado no mapa de rede. Ele fala um pouco sobre cada um. Sobre a tetralogia do Fallot, o que ele traz? Que é uma doença que vem evoluindo bastante, que é uma doença bastante conhecida, que a mortalidade ela é baixa, mas que o comprometimento hemodinâmico que ela traz ainda é muito importante. Ela pode levar à insuficiência cardíaca, à arritmia ou até mesmo à morte súbita. E ele comenta bastante sobre a substituição valvar pulmonar, que é algo que é bastante falado, né, por conta da insuficiência pulmonar livre, que esses pacientes eles podem ter como complicação após a cirurgia, e sobre até mesmo uma possível substituição dessa válvula através de uma abordagem transcatéter. Muitas pesquisas têm sido dedicadas para prever as taquiarritmias ventriculares de início tardio e desenvolver indicações baseadas em evidências, como através do uso de um cardioversor implantável. E ele também fala bastante sobre a tentativa de poupar essa válvula pulmonar no reparo primário para a gente reduzir o número de reoperações nesses pacientes. Com relação ao defeito do septo atrial, tem se evoluído cada vez mais com relação à oclusão transcatéter, né, por conta das baixas taxas de complicações, o menor tempo de internação quando comparado ao reparo cirúrgico, porém ainda há muitas complicações. Dos 3 estudos que foram incluídos na amostra, 34 dos 417 pacientes, ou seja, 8,2 pacientes que receberam esses dispositivos de oclusão, eles apresentaram algum tipo de complicação durante a hospitalização, como o mau posicionamento desse dispositivo, a embolização do dispositivo, um derrame pericárdico ou a formação de trombo. A gente sabe que essa formação de trombo, elas podem ocorrer até 6 meses após os procedimentos em 1,2 pacientes, e que isso nos mostra que a seleção adequada do paciente e a experiência dos médicos, eles são essenciais para o fechamento transcatéter do CIA de maneira segura e eficaz. Com relação ao período perinatal, ele subdividiu esse tema em alguns tópicos também considerados importantes, como um diagnóstico pré-natal de cardiopatias congênitas, a persistência do canal arterial no pós-natal, as consequências do desenvolvimento neurológico da cirurgia na doença cardíaca congênita no início da infância e o risco de gravidez entre mulheres com cardiopatias congênitas. O diagnóstico intraútero é uma área da medicina, né, a medicina fetal, que também vem crescendo muito, mas ele fala que é necessário ainda mais um diagnóstico precoce, um número maior de diagnóstico precoce.
A persistência do canal arterial também é uma doença bastante frequente, principalmente nos prematuros, e que pode levar a várias complicações através do shunt direita e esquerda, como levando a enterocolite, levando a broncodisplasia pulmonar, ou até mesmo a morte, e que muitos avanços têm sido feitos, principalmente na área farmacológica, através do uso da indometacina ou do ibuprofeno, e através do fechamento tanto percutâneo e cirúrgico. Dos 11 artigos que foram escolhidos e selecionados, o comprometimento no neurodesenvolvimento dos bebês, eles foram submetidos à cirurgia, eles foram vistos como fatores pré-natais, né? A gente sabe que as alterações neurológicas nos pacientes, ela é bem frequente após a cirurgia, após a SEC, isso pode acontecer na UTI, mas ele tentou mostrar aqui que também existem fatores pré-natais que são tão importantes quanto os fatores após, né, a cirurgia, após a SEC, e que muitas vezes a gente não lembra, né? Então, que muitos pacientes, no terceiro trimestre da gestação, eles já evoluíram com uma certa alteração na formação cerebral e no desenvolvimento cerebral. Além disso, as doenças cardíacas cianóticas, como obstrução do coração esquerdo, disfunção ventricular e regurgitação pulmonar grave, eles também foram associados a resultados adversos em grávidas com cardiopatias congênitas, e isso mostrou que há uma necessidade de uma abordagem multidisciplinar para essas pacientes. Com relação ao Fontan, ele fala que o Fontan também é uma cirurgia bastante antiga, né, que foi descrita pela primeira vez em 1971, é uma maneira de paliar os corações univentriculares. E nos últimos anos viu que tem tido uma melhora na sobrevivência hospitalar, tanto nas operações pré-Fontan, como no próprio Fontan, porém, ainda quase da metade de todos os pacientes, eles ainda experimentam um evento adverso importante, dentro dos 15 anos após o Fontan, que seriam aquelas complicações que a gente já conhece, né, as arritmias, os eventos tromboembólicos e hemorrágicos, a insuficiência cardíaca, doença renal, doença hepática, ou outras condições do neurodesenvolvimento. Com relação à cirurgia cardíaca, também ele comenta que diversos avanços foram feitos, principalmente com relação à circulação extracorpórea e à cardioplegia, mas que alguns tópicos eles precisam ser mais abordados, tópicos que incluam a circulação extracorpórea com biomarcadores preditivos e prevenção de lesão renal aguda pós-operatória, os efeitos da parada circulatória hipotérmica profunda no neurodesenvolvimento e a estratificação e ajuste de risco. Em que é preciso que seja feita uma mudança de foco para os níveis celulares e moleculares, através da otimização da cardioplegia, do pré-condicionamento desse miócito e da modulação de mediadores inflamatórios no pós-operatório, além de interações leucoendoteliais. Vários cirurgiões e vários biomédicos, eles também estão tentando melhorar no sentido de melhorar os substitutos valvares e escolher aquele mais ideal, além da coleta do tecido, o desenvolvimento de condutos vivos para implantação nessas crianças e que consiga crescer de acordo com o crescimento desse paciente, também está sendo estudado, né, em vários artigos. As limitações desse artigo, então esse artigo, ele tem como limitação porque ele foi publicado, né, entre um período de 2000 e 2020. O Scopus, que foi o escolhido, ele só inclui a literatura em inglês, ele não possui as publicações em outro idioma. As publicações em inglês que foram indexadas em banco de dados diferentes do Scopus, eles podem ter sido omitidos. Os artigos relativamente novos, eles não teriam acumulado um grande número de citações, apesar de todos o cuidado, né, que os autores teve com relação a isso, mas isso não deixa de ser uma limitação, e o presente estudo ele enfocou o número absoluto das citações e não no número médio. Além disso, as mudanças nos fatores de impacto dos periódicos nos últimos anos, eles também podem ter levado a mudanças nos padrões de publicação. Como conclusão,
essa análise bibliométrica, ela destacou os 100 artigos clínicos originais mais influentes e definiu as principais áreas de investigação recente. Vários temas sobrepostos, eles foram identificados entre essas publicações, incluindo esforços para testar formas menos invasivas de tratamento, identificar e estratificar os riscos terapêuticos, especialmente para as populações mais vulneráveis e para aquelas com tipos de doenças cardíacas congênitas mais complexas. Agora, vamos classificar o artigo. O artigo, quanto à característica intrínseca, é um artigo quantitativo, né? Ele usa média, ele calcula. Com relação à característica do ambiente, ele é de campo. Com relação à temporalidade, ele não acompanha os pacientes, ele descreve. Então, ele é transversal, contemporâneo. Com relação à finalidade, ele é um estudo de prevalência. E obrigada pela atenção. Bem, então, dentro da seção Clube do Artigo, da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, nós vamos comentar alguns aspectos metodológicos do artigo descrito hoje pela Paulina, que foram os 100 artigos mais influentes sobre cardiopatia congênita entre 2000 e 2020. E é uma análise bibliométrica. A professora Adília já explicou, avalia as coisas numéricas, né? As quantificações, não tanto do assunto em si, mas como ele se apresenta, o número de autores, a distribuição das citações, as palavras-chave, onde foi feita, as inter-relações entre os autores e assim por diante. Já foi mencionado também, eles utilizaram o Scopus, né? O Scopus é um acesso interessante também, ele dá várias informações, principalmente para a gente ver o índice H do autor ou procurar alguma palavra-chave. Ele tem um acervo bastante grande de referências. Então, além do PubMed, é bom sempre olhar também o Scopus, que pode ter assuntos complementares, e inclusive a gente tem acesso aqui pela faculdade, né? Porque o Web of Science ele é mais difícil de acessar livremente. E aqui pela faculdade a gente consegue fácil o Scopus também. Então, PubMed, Scopus, deve ser sempre pesquisado. Eu dei uma olhada rápida no meu, você pode se associar, como eu disse, né? Então, veja aqui, eu consegui ver como é que estão as minhas citações desde 1981 até hoje, 2021, então são 40 anos, né? Em 40 anos, o Scopus detectou 144 artigos que eu participei, e olha, 1908 citações, é bastante. Dá um índice H de 21, o índice H é bastante alto. Isso quer dizer que tem pelo menos 21 artigos citados 21 vezes. Esse é o índice H. E ele mostra as associações, quem foram os coautores. Então, realmente o Scopus ajuda para você construir seu currículo, ou fazer solicitação de bolsas, etc. Sempre os financiadores vão olhar como é o desenvolvimento do autor. Muito interessante esse método que eles usaram para fazer as associações, né? E eles mencionam que tiraram aí desse VOS Viewer. O VOS Viewer é free, vale a pena também baixar esse programa. O programa é free para você baixar. E você vai conseguir fazer esses gráficos similares ao que ele fez. Então, se quiser associar os autores, ou onde foi feito, ou por palavra-chave,
entendeu? E ele constrói o gráfico dessas associações, que seria muito difícil a gente fazer manualmente, né? E o programa faz tranquilamente. Então, é só ir nesse site aqui, vosviewer.com, e baixar o programa. Pode ter para Windows, para Mac, né? Ou para o Apple, né? Ele funciona nos dois sistemas. Bom, em termos metodológicos, eu achei interessante aqui. Vocês viram, ele relata o número de autores. Quando a gente vai ver literatura antiga, era muito comum um autor só, dois autores, né, por trabalho. Atualmente, isso é praticamente impossível, né? A ciência, nos dias de hoje, ela exige muito recurso e muita associação, né? Então, vocês vejam como o número de 6 a 10 autores foi extremamente alto, né? 52 vezes apareceram 6 a 10 autores e 29 vezes mais que 10 autores. E com 2 autores ou 3 foi muito pouquinho. Então, no nosso século, no nosso século XXI, agora, fim do 20 e 21, é muito raro que se consiga publicar na área da saúde com um autor ou dois, né? Então, mostrando a necessidade de interação, né? Transdisciplinaridade para você fazer ciência. E também o número de instituições, né? Corroborando esse número de autores, o número de instituições. É bastante, 4 a 10 instituições, 31 vezes apareceram 4 a 10 instituições em um único trabalho. Bom, tem uns pequenos erros metodológicos da estatística, e aqui eu trago um fragmento dele, quando ele fala que número médio de citações por ano. Isso é errado, né? Por quê? Número de citações é um número verdadeiro, claro, porque 2 citações é o dobro de uma citação. Eu posso fazer relações matemáticas, de somar, diminuir, multiplicar, mas eu não tenho fração, né? Então, 13,1 citações, 14,9 citações em média, não é correto, porque não se pode fazer média de uma variável quantitativa contínua discreta. Isso aí, número de citações, é uma variável quantitativa, né? Porque é um número, mas é discreta. Não tem uma citação em meia, uma citação 0,2. Então, não se pode fazer média de variável quantitativa discreta. Aqui o correto seria fazer mediana, né? 50%, até mais que 50% tinham tanto, ou menos que 50% tinham tanto. A mediana, o intervalo interquartil, seria o indicado nesse momento. E só para lembrar o que eu falei sobre os autores, veja esse autor aqui, esse trabalho que aparece citado 37 vezes, olha o número de autores que ele tem, né? Uma quantidade muito grande. Bem, outra coisa. Veja, no texto, nos resultados do texto, ele fala: o número médio de citações por ano variou de 13,2 a 121,9. Pior que isso, ainda ele calculou o desvio padrão. Média, mais ou menos, desvio padrão de 28,3, mais ou menos 17,4. Não tem sentido, tá vendo? A média de citações foi 28,3, ainda teve um desvio padrão, mais 17,4 lá para cima e menos 17,4 para baixo. Agora, mediana, aqui estaria certo, mediana de 23,6, porque a mediana é uma linha imaginária, né, que divide o 50% mais baixo do 50% mais alto. Então, eu tenho 50% das citações até 23 e 50% das citações de 24 para cima. E essa linha dividindo os 50%. Seria correto fazer isso aí.
Bom, ele fala que o número de citações variou de 244 a 1.741, né? E a média, como já foi falado antes, 13,2 a 121,9. Ele procurou ver se havia correlação disso, se o número de citações se correlacionava com a média de citações. Por que é importante? Porque poderia ter um artigo isolado que captou todas as citações. Poderia ter um artigo com 1.000 citações e todo o resto com uma, duas, três, né? E aí não haveria correlação. Havendo correlação, mostraria uma uniformidade, ou seja, tem mais citações e com média de citações alta, né? Então, confirmando que o artigo que aquele grupo é específico realmente. É um grupo que tem muitas citações e que também a média de cada artigo é alta. E como é que ele fez isso? Ele disse que ia fazer com o correlação de Spearman. Vejam aqui, ó, correlação de Spearman. Existem duas correlações, a correlação de Pearson e a correlação de Spearman. A correlação de Spearman é número contra número, mas número que tem distribuição gaussiana, que permite média, né? E o Spearman é para fazer número contra número, mas que não seja gaussiano ou que não permita fração. Aqui ele fez certo, ok? Lá nas citações ele tirou média, ele teria que fazer mediana. Mas na correlação ele usou a correlação correta, porque a correlação de Spearman é que é feita para números verdadeiros, mas que não sejam gaussianos ou que não permitam fracionamento. E ele atingiu um coeficiente de correlação de 0,677, né? O R, não o R2, o R de 0,677, que é uma correlação, como a Paulina citou, próximo do forte, né? Do 0,7 para cima já é forte. Então, tem essa correlação. Esse P de 0,01, eu já falei na reunião anterior, ele não tem a ver com comparação de um grupo com o outro. Esse P de 0,001, ele está dizendo se esse 0,677 é diferente de zero ou não, né? Porque às vezes você tem uma correlação, por exemplo, 0,20, e esse 0,20 é a mesma coisa que zero, ou seja, não tem correlação. Então, esse P ele vai dizer se aquela correlação é verdadeira, ou seja, ela não é por acaso, ela é diferente de zero, certo? Geralmente, quando passa de 0,3, já é diferente de zero. Mas o problema é quando ela dá 0,15, 0,20, para você saber se ela é 0,15, 0,20, ou seja, é uma correlação baixa ou é a mesma coisa que zero. Então, quando o P dá significante, é porque é diferente de zero. Então, é uma correlação verdadeira. Então, uma correlação aqui moderadamente forte, significante em termos de ser diferente de zero. Bom, o gráfico mais estranho foi esse aqui. Estranho no seguinte sentido. Ele disse que iria usar logaritmos, uma distribuição logarítmica, e isso é conhecido porque quando você tem uma distribuição não uniforme e transforma em logaritmo, você consegue utilizar uma reta para a distribuição. Uma coisa que estaria não uniforme, estaria, sei lá, uma curva, uma parábola, um sinuoso, ele consegue, quando é transformação logarítmica, você pode usar uma equação de reta. Só que as escalas, se a gente for olhar essas escalas, é estranho. Por quê? Ele fala que o eixo x é o logaritmo do total de citações e que o eixo y é o logaritmo da média de citações. Mas vejam, o logaritmo de 10 é 1, o logaritmo de 1.000 é 3, o logaritmo de 1 milhão
é 6. E se aqui fosse logaritmo, se você tiver o valor de 1000 como logaritmo, é um número astronômico. Não existe no universo esse número aí, que o logaritmo seja 1000. Tá? Porque vocês imaginam, se 1 milhão é só 6, 1 bilhão é só 9, 1 trilhão é só 12, para chegar no 1000, você estaria infinitamente alto esse número. Mas o que a gente vê? A gente vê que de 400 até 1000 citações, e realmente esse número do X são as citações, porque foi até 1771, se vocês lembram, né? Então, o X, na verdade, é o número de citações, não o logaritmo do número de citações. Mas vejam que a distância não é uniforme. De 400 até 600, olha a largura que tem. Para ter 200 citações a mais, tem essa largura. Para ter outras 200 citações, olha como foi menor a largura. E de 800 para 1000, que são outras 200, foi mais estreito ainda. Por quê? Porque a escala é logarítmica, não os números são logarítmicos. Então, essas faixas aqui estão com distribuição logarítmica. Tá? Por isso que, vejam, quando transforma em logaritmo, o número em logaritmo, as distâncias vão encurtando. De 2,6 para 2,77 é 1,77 em logaritmo. Mais 200 aqui é só 1,20 de diferença. Mais 200 é 1,10. Tá? E aqui essa distância que tem 0,2, né, tem mais 700 casos. Então, se fosse manter a escala decimal, teria que ter a escala sequencial absoluta, seria a largura dessa seta. Mas, na verdade, ela está menor. Né? A gente vê que o 1700 é bem antes do que seria por número absoluto. Então, realmente, a escala é logarítmica, tanto no eixo X como no eixo Y. Então, a média de citações, você vê que vai encolhendo. De 20 a 40 é bem largo, são só 20. 40 a 60 é mais estreito. 60 a 80 é mais estreito ainda, porque está subindo em escala logarítmica. Bom, com isso ele fez a correlação. Como a Paulina disse, é uma correlação positiva, porque número baixo de citações tem número baixo de média de citações. E vai subindo. A gente vê uma reta aqui dentro, não é uma correlação perfeita, porque os pontinhos ainda estão meio longe da reta, mas mesmo assim deu uma correlação boa. Veja que o R2 está 0,474. R2 é o R, que é o coeficiente, ao quadrado. Por quê? Se faz ao quadrado? Porque ele podia ser de 0 a mais 1 ou de 0 a menos 1. 0 a mais 1, correlação positiva. 0 a menos 1, correlação negativa. Né? Então, para não confundir se ela é mais, se ela é menos, porque o menos 0,8 é a mesma coisa que o mais 0,8, em termos de interpretação, só que um é positivo, outro é negativo. Então, para evitar essa confusão, se eleva ao quadrado. Então, R2 é 0,474. Então, para saber qual é o R do espirma, eu tiro a raiz quadrada disso, que daria o 0,677. Passando de 0,7 é uma correlação forte. 0,5 a 0,7 é moderada. Abaixo de 0,5 já vai ficando fraca. Né? E abaixo de 0,3 é bem baixo. Bem, uma correlação muito baixa. Então, muito importante esse gráfico aí que mostra que os artigos foram bem selecionados realmente. Ok? Então, seriam esses os comentários metodológicos.